Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 20h30, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo também é colocado lá no nosso canal no YouTube, Ângela Esteve 17. Toda semana nós nos reunimos aqui para refletirmos a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Trazemos sempre um tema que diz respeito aos nossos desafios diários, à nossa vida, para que junto a gente possa fazer essa reflexão desses ensinos e também a respeito, da nossa vida. E é um trabalho simples, singelo, mas que é feito com todo amor, com todo carinho. E a gente pede sempre a vocês que curtam o vídeo quando ele vai aí para o feed, também curtam no YouTube, porque isso ajuda também a que o nosso trabalho, que esse evangelho, inclusive, chegue a um maior número de pessoas, E vocês podem também compartilhar os vídeos e para aquelas pessoas que você gosta, para aquelas pessoas que você tem os seus contatos. Então, nós vamos, sem mais demoras, começar o nosso evangelho de hoje, agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade. E pedimos nesse instante que o nosso Mestre esteja no meio de nós, nos inspirando, para que abra-se o nosso entendimento, para que nós encontremos muitas vezes respostas que precisamos, através do seu evangelho de amor e de luz. E assim nós iniciamos esse evangelho dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, Muita gente hoje está aí comemorando com o seu par, esse momento tão gostoso que a gente estar junto de pessoas que a gente ama, a gente comemorar esse companheirismo, essa divisão, das coisas da vida com outra pessoa. É muito bom a gente estar acompanhado, E hoje a parte do evangelho é muito simples. Uma frase que Jesus disse, que está em João, no capítulo 15, versículo 17. E ele diz o seguinte: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Uma frase tão simples, mas com um significado tão amplo e tão mal entendido também. E é muito interessante porque quando a gente vai ler o Evangelho, estudar o Evangelho, a gente tem que prestar atenção nas palavras, no significado das palavras e nos verbos. Jesus não pediu para que nós amássemos uns aos outros. A frase é muito clara: isto vos mando. Ou seja, ele colocou esse amor como um mandamento, como uma regra a ser seguida. E não simplesmente, se eu gosto ou não gosto, se eu amo ou não amo. Não, não há dúvidas. A frase é muito clara. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E aí a gente precisa pensar o que significa esse amor que Jesus manda. Não é que ele pede, ele manda e ele coloca isso como um mandamento. O amor, que é uma palavra tão mal entendida entre as pessoas, e as pessoas têm tantos questionamentos, tantos problemas internos e confunde tudo como sendo o amor. Os espíritos superiores nos dizem que o amor é a reunião de todas as virtudes.
todas as virtudes, a somatória de todas elas dentro da nossa emoção é o amor. Então, o amor não é a gente fazer uma relação de necessidades que nós temos dentro de nós, e geralmente são necessidades que não foram atendidas adequadamente na nossa infância, e a gente projetar isso nos outros. Porque isso não é amor. Isso é procura de necessidade não atendida. E por que é que nós temos tanta dificuldade de amar? Por que a amorosidade é uma coisa tão difícil para nós? Justamente porque nós não sabemos o que é esse amor. Nós achamos que amor é uma coisa que a gente dá para outra pessoa, e não é. Amor não é uma coisa que eu dou para alguém, como eu dou um objeto, como eu dou flores, não. O amor é um sentimento que está dentro da gente. E ele é despertado por nós, não é pelo outro. Então, se eu sinto uma agradabilidade de estar ao lado de uma pessoa, se esta pessoa tem as características para ser um companheiro ou uma companheira, eu posso ou não desenvolver um afeto por essa pessoa, e sempre vai ser de minha escolha. Nunca é da escolha do outro. Ah, mas amor a gente não escolhe, acontece. Não acontece. O amor não. O desejo sim. O desejo pode acontecer, a atração magnética pode acontecer, mas não o amor. Todos nós temos uma lista psíquica de necessidades. Todos nós temos um mapa. Cada um de nós tem características que a gente busca atender, conviver com pessoas que tenham essas semelhanças, ou que atendam aquilo que a gente não tem. E para isso servem os relacionamentos. Para que serve relacionamento, então? Serve os relacionamentos para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. A gente não, nos meios espiritualistas, a gente fala muito em reforma íntima. Essa reforma íntima, se a gente não se relacionar com pessoas, ela não acontece. Porque é somente através do outro que a gente consegue se ver. Então, se a gente está querendo se abrir para o amor e querer viver um amor, então o nosso procedimento tem que ser diferente. A gente tem que começar a abrir para se amar verdadeiramente. E como é que a gente faz isso? Primeiro, já tirando da frente todos os interesses egoísticos. Porque o que a gente vê nos relacionamentos hoje são interesses. Sejam interesses sensuais, interesses financeiros, interesses de status, interesses. Relacionamento é uma coisa, viver o amor é outra coisa. Para viver o amor, precisam abrir primeiro os canais que ligam os seus próprios sentimentos. E a gente só pode fazer isso na medida em que nós vamos atendendo às nossas necessidades e não depositando nas mãos de outra pessoa a responsabilidade de resolver as nossas necessidades. E aí as pessoas falam assim, você quer um relacionamento? Eu pergunto, você quer um relacionamento para quê? Ah, para ter alguém para cuidar de mim. Alguém que me dê atenção. Alguém que me dê afeto, alguém que me dê carinho. Não é errado querer isso. A questão é que se eu não aprender a me dar atenção,
a me dar afeto, a me dar carinho, a me cuidar primeiro, então eu não posso estar aberto para o amor. Eu posso estar aberto para qualquer tipo de relacionamento. E geralmente, né, vai haver nós temos no nosso sistema humano uma química cerebral que vai sempre atrair um par para a nossa vida de acordo com aquela necessidade que não é atendida dentro de nós. Então, se eu sou uma pessoa carente, que uso da dependência afetiva, que faço tudo para outra pessoa, que me entrego, que me ponho em alto sacrifício, eu vou encontrar pessoas que vão abusar disso. Então, minha gente, se a pessoa quer se abrir com amor, ela primeiro precisa tratar dos seus próprios sentimentos primeiro. Aprender a lidar com as suas deficiências, a ser a sua própria companhia, a gostar de si mesma. Essa pessoa precisa praticar o auto-amor. Porque depois que eu consigo me realizar comigo, me tratar, me curar, aí sim eu estou aberta para compartilhar com outra pessoa. Então nós não podemos colocar a responsabilidade numa outra pessoa de nos fazer feliz. E nem aceitar também que a gente tem a responsabilidade de fazer o outro feliz. Nós somos duas individualidades que nos juntamos para partilhar do mesmo caminho. Num regime de companheirismo. O que é companheirismo? É quando você divide com a pessoa a sua vida, as suas conversas, seus desejos, seus planejamentos. É aquela pessoa que vai estar olhando na mesma direção que você, mas não fazendo por você. E esse é o grande problema. E aí, quando a gente começa a colocar um monte de condições para viver com esse amor, então não é amor. Qualquer coisa que seja fora disso pode dar qualquer outro nome. Paixão, atração, qualquer outra coisa. Geralmente é um jogo de interesses. Se você não pode abrir mão do seu tempo para estar com outra pessoa, se você não se alegra com o brilho do sucesso alheio, então você não está preparado ainda para viver um amor. Porque o amor é isso. Ela sempre está respondendo com a alegria, sempre respondendo para o bem-estar. E às vezes, mesmo quando ela não está lá essas coisas. Uma pessoa que sente amor tem que vibrar na lei de doação. Porque é que eu falei, o amor não é do outro. O amor mora dentro de cada um de nós. Eu dou aquele sentimento, aquela minha atenção, aquele meu companheirismo, meu comprometimento para o outro. Mas não dependo do outro. Não dependo. Fica muito claro que se eu estiver com a pessoa, vai ser maravilhoso, mas se um dia a pessoa vai embora, eu vou ficar bem. E hoje o que a gente vê é uma coisa muito diferente do que significa o amor. Inclusive, amor é ter tempo para viver o romantismo do casal, a sexualidade do casal. Hoje é um dia que é o dia dos namorados, tudo bem que caiu numa segunda-feira e muita gente já comemorou no final de semana, mas é ter esse tempo.
E isso acontece de uma forma espontânea e não forçada, e não só porque hoje é o Dia dos Namorados. Quem ama, ama todos os dias. Quem ama pode fazer surpresa a qualquer momento. Quem ama sempre vai querer ver estampado a alegria no rosto daquele que ama. E nós estamos tão longe disso. O que a gente vê é uma dependência, jogo de interesses. E por que essa dependência? Porque nós vivemos uma doença muito grande, a doença do autoabandono. Nós temos comportamentos de crianças que precisam ser cuidadas, que precisam ser mimadas. E não nos colocamos como espíritos imortais, como pessoas adultas que somos. E a gente espera que o outro vá suprir essa necessidade, que o outro nos dê amparo, quando nós mesmos nos desamparamos, nos largamos, nos deixamos. E muitas vezes faz a criatura viver como se ela fosse diferente de todo mundo, como se ela não pertencesse nem a esse planeta. Aí fala, não, mas eu acho que eu não sou nem daqui, sou diferente demais. Por quê? Porque essa pessoa se sente sozinha, se sente sozinha com as emoções delas e ela acredita que ela não é compreendida por ninguém. E quantas pessoas estão nessa situação? E o que é responsável por isso, por esse sofrimento? Quem é o grande vilão disso? O egoísmo. Porque essa conduta egocêntrica que nós temos de estar sempre olhando só para as nossas necessidades, aquilo que a gente precisa, é que nos distanciou do amor divino, nos distanciou da espiritualidade, inclusive. E porque nós estamos distantes da nossa essência sagrada, é que o resultado é o abandono. 99% da população do planeta deve sofrer disso. 1% está vivendo um relacionamento saudável. Então a conta não fecha. Deveria ser o contrário. Por isso que nós precisamos nos resgatar a nossa alma através da amorosidade. E a amorosidade começa com alto amor, começa com a gente cultivar o amor por nós. Mas não é dessa forma egoísta, de que eu me amo, narcisista, não é isso. Quando a gente dá valor a esse sentimento de a gente cuidar, a gente passa também a cuidar do outro. E não é só nos relacionamentos conjugais ou afetivos, não. É qualquer pessoa. Quando nós passamos a olhar as pessoas com indulgência, quando nós começamos a praticar um pouco de... eu não vou nem dizer caridade, mas a gente fazer mais algumas coisas para o bem-estar de outras pessoas, para quem está próximo da gente. Por isso que, dentre todas as fraturas emocionais que existem, o abandono ou o autoabandono é a que causa dependência afetiva. Porque existe uma carência muito grande dessas necessidades que não foram realizadas. A pessoa acaba se sentindo rejeitada, não se valoriza, perde o seu valor pessoal. E aí o que acontece? Qualquer sinalzinho de alguém que chega e bate a porta, seja com que intenção for, a pessoa se joga por qualquer migalha.
por qualquer coisa. Por quê? Porque o sentimento de rejeição é um desvio que existe dentro dela e a afasta das oportunidades de valorização pessoal. E o abandono é o medo de ficar sozinho. A pessoa que tem essa fratura de abandono, de autoabandono, ela tem medo de ficar sozinha. Ela não descobriu ainda que nós somos individualidades e que tudo que nós precisamos está a uma respiração de distância. Não é do lado de fora, não é querendo mendigar atenção, carinho e afeto que ela vai se realizar emocionalmente. Não é também se isolando do mundo. Não é vivendo a dor da solidão. A solidão só existe para quem não consegue reconhecer o divino dentro de si. Nós nunca andamos sozinhos porque somos parte da criação. Estamos aqui num planeta, estou aqui sentada numa cadeira, num planeta redondo, que está orbitando dentro de um sistema solar, cujo sistema solar está orbitando numa Via Láctea, que está orbitando num espaço infinito. E tudo certo. E tudo nos seus devidos lugares. E quem mantém a ordem de tudo isso é o mesmo que nos criou. E se ele pode controlar todo esse espaço sideral, porque é ele próprio materializado, quem somos nós se não também ele próprio? E nós fugimos numa visão tão tacanha, tão pequena da vida. E ainda parecemos aquele bebê que chora no berço, querendo colo. Aquele bebê que sente a dor de estar sozinho no berço, cuja mãe ou o cuidador saiu. E nós nos comportamos assim afetivamente. E porque nós temos medo de nos vermos e de enfrentar essas nossas necessidades, é que a gente acaba não desenvolvendo os nossos talentos escondidos. Porque atrás de todo esse sentimento, dessas necessidades, existem muito talento. Quanta gente que, pela força do amor, se tornaram artistas na pintura, na música, na dança, que pegaram esses sentimentos e criaram obras que ficaram imortalizadas, trabalhos que são lembrados até hoje. Quem se sente abandonado não consegue praticar o altruísmo. E para ser altruísta precisa ser empático, enxergar a outra pessoa. Não, a pessoa que está dentro desse autoabandono, ela fica como um pedinte o tempo inteiro. Então, é importante ter essa consciência se a gente quer realmente viver o amor da forma correta. Por isso que Jesus não deu isso como opção, ele deu como um mandamento, porque a gente tinha que aprender a fazer isso. A amarmos-nos uns aos outros. E hoje em dia o que a gente vê são pessoas carentes, se sentindo rejeitadas, isoladas, desconectadas do ambiente, solitárias,
com grande medo de tudo. E aí está a grande raiz da ansiedade. E as pessoas falam, estou ansioso. A ansiedade é o medo. O medo de ficar sozinho. E não tem problema nenhum ficar sozinho. Não existe perigo. Mas porque a gente tem que cumprir os mandamentos da sociedade? Daquilo que se estabeleceu na sociedade? Não. Cada um de nós tem uma tarefa traçada já no mundo espiritual. Nos relacionamentos nós aprendemos muito. E eu posso dizer isso porque passei mais da metade da minha vida em relacionamentos. Em casamento. E é um grande aprendizado. E a gente também tem que abençoar os nossos relacionamentos passados. Não amaldiçoar. Todos eles trouxeram ensinamentos. Todos eles cooperaram para a nossa evolução espiritual. Todos os nossos relacionamentos tiveram ensinamentos, tiveram provações e nos fizeram nos vermos também quem somos. E onde a gente tinha que melhorar. A questão é que a gente não deve ficar amaldiçoando isso, muito pelo contrário, agradecer. Ah, mas Ângela, se foi um relacionamento abusivo mesmo, se foi. Você não entrou nisso porque alguém te botou um revólver e mandou você entrar. Você permitiu. Você permitiu que isso acontecesse. Que a pessoa tivesse intimidade com você, tanto física quanto psíquica. Então, sempre existe uma permissão nossa. Ah, mas eu não sabia. A gente nunca sabia. A gente não tinha uma bola de cristal. Então, não nos enganemos. Isso serviu de lição para que a partir de agora a gente preste atenção como é que nós estamos nos relacionando com as pessoas. E quando eu digo com as pessoas, é de um modo geral, tá? Não é só em relacionamento amoroso, conjugal, não. Mas já que hoje é dia dos namorados, a gente vai se ater a isso. Então, se a pessoa quer viver um relacionamento, está querendo encontrar alguém, pessoas se aproximam de nós sempre. A questão é, a gente não pode querer, porque está sozinho, simplesmente querer tampar o sol com a peneira. Vamos olhar realmente quem é o outro. E vamos nos mostrar como nós somos. Porque se a pessoa decidir querer ficar com a gente do jeito que a gente é uma decisão dela. Ela quer ofertar o carinho porque ela quer estar com você. E você também. Há uma opção. Esse negócio de dizer não porque eu não tive opção, sempre tem. O tempo todo nós estamos fazendo escolhas. O tempo todo. A questão é que muitas vezes no calor da emoção e porque muitas vezes a pessoa já está sozinha há um tempo ou porque está tentando muito e não está conseguindo, aí começa a colocar desculpas para não perder. Olha o medo do abandono de novo. Uma pessoa que se autoabandona, ela vai viver com essa marca atrás dela. Mas se você está bem, se você já está conseguindo praticar o autoamor, se você está centrado em si mesmo, então você vai olhar e você vai decidir se aquela pessoa é legal para você, olha, vamos nos comprometer e seguir juntos.
Qual é o teu propósito? Qual é o meu propósito? Tá batendo os nossos propósitos? É isso que você quer? É isso que eu quero? E aí, se comprometer com isso, como pessoas adultas. E nós vamos viver um tempo juntos. Quanto tempo vai durar? A gente não sabe. Amor eterno, que eu vou ficar, isso a gente não pode prometer. Por quê? Amanhã ou depois, pode ser que aconteça alguma coisa e a pessoa morra, ou a gente mesmo pode morrer. E aí? Quer dizer que se o outro morre, eu vou morrer junto? Não vai. Não vai morrer junto. Por isso, se nós queremos realmente relacionamentos sadios, primeiro a gente tem que procurar a nossa saúde psíquica e emocional. Então, primeiro vamos resolver as nossas questões internas, para que aí depois sim a gente possa compartilhar com o outro da nossa vida de uma forma saudável. Então, primeiro, curar essa questão, essa necessidade de ter que ter alguém para preencher, para ficar cuidando da gente como se fôssemos crianças. Primeiro, o autocuidado, o autoamor. Aprender a olhar para si mesmo com amor. E aí sim, eu posso transbordar isso para outra pessoa. Eu posso oferecer, claro que eu não vou oferecer perfeição. Ninguém vai. E todo relacionamento tem suas brigas, suas discussões. Mas a partir do momento que eu tenho esse contrato comigo mesmo, então esse sentimento de amor, ele vai prevalecer nas dificuldades. Agora, se no meio da dificuldade a gente não conseguir superar, é porque realmente não existia o amor. Não esse amor consciente. Porque muitas vezes o amor que se viveu não era suficiente para resistir às tempestades. E nós sabemos, e a gente vê casais que estão muitos anos juntos, né? Eu acho tão bonito. E a gente vê que por mais dificuldades que passem, por mais tristezas, por mais encrencas que aconteçam, permanecem. Porque o amor, no final das contas, acaba falando mais alto e a gente não quer ficar longe da outra pessoa. Então aí realmente a gente vê que ambas as partes estão maduras para isso. Mas nem sempre é assim. E quando acontece de haver uma separação, nós temos que ter a maturidade suficiente, que às vezes é melhor que a gente separe de um caminho para o nosso próprio crescimento. Às vezes dentro daquele relacionamento a gente já não tem mais um crescimento. O relacionamento adoeceu. Então é hora, mais uma vez, da gente tratar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Essa é a proposta para quem realmente quer viver um amor. Relacionamentos saudáveis só podem acontecer com pessoas saudáveis. Hoje em dia é muito mais fácil você procurar uma terapia, você conseguir fazer um tratamento para você do que anos atrás. As pessoas muitos anos atrás ficavam juntas por uma questão social, por uma questão de crença. Hoje em dia nós temos liberdade. As próprias leis sociais nos dão a liberdade de escolhermos se queremos ficar com uma pessoa ou não através do divórcio. Mas não é porque a sociedade, as leis evoluíram e trouxeram esse amparo para que a gente não vivesse em relacionamentos falidos ou até com abuso, que a gente vai abusar dos relacionamentos afetivos. Porque tudo aquilo
que nós causamos de prejuízo emocional no outro é a nós mesmos que a gente está causando. Porque mais dia, menos dia, a conta chega. A conta chega. E muitas vezes hoje, nesta presente encarnação, nós estamos colhendo alguns frutos amargos ainda, nesse terreno dos relacionamentos, por causa de plantios equivocados que nós fizemos em outras épocas, em outras eras. Muitas vezes fomos nós aqueles que abandonamos, fomos nós aqueles que traímos, fomos nós aqueles que malbaratamos a família. E é claro que a nossa consciência não ia deixar a gente em paz até que a gente resgatasse esse drama de consciência dentro de nós. Então, vamos parar de nos vitimizarmos diante das situações da vida, de entrarmos num negativismo, de achar que agora eu não vou querer mais ninguém ou amar mais ninguém. Não, nunca desista do amor, nunca desista. Todo amor na nossa vida é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de evolução. O importante é pegar tudo aquilo que a gente já aprendeu e que está aprendendo hoje e agora começar a colocar em prática a partir de hoje. Esse é o grande encanto da vida. Esse é o grande encanto de quem ama. Renovar votos de amor. Hoje o dia chama para a renovação desses votos de amor. O dia dos namorados entre casais é para lembrar sempre aquele momento de quando tudo começou. E sempre o começo é aquela fase mais marcante. Então que a gente não esqueça desses momentos doces, dessa docilidade que existe dentro de nós. Para que a gente não amargue na vida. E viver aí nas ruas do mundo como desiludidos. E muitas vezes até tomando atitudes, como eu já vi muita gente comentando, falando em tomar muitas atitudes infelizes. De abuso com outras pessoas, de abusar dos sentimentos dos outros. Não vamos cair nessa armadilha emocional, porque aqui se faz, aqui a gente tem que dar conta de rever o que a gente fez, tanto para o bem quanto para o mal. Não tem nada que nós façamos ao outro que a gente não esteja fazendo para Deus. Porque se tudo emana dele e nós somos emanações dele, então como a gente também se relaciona com o outro diz respeito de como é que nós nos relacionamos com Deus. Pense nisso. E nós vamos agradecer a Deus, ao nosso Pai maior, nosso Criador da vida, pela oportunidade desse evangelho de hoje. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus e pedindo a Ele que nos ajude a sempre abastecer o nosso coração de amorosidade, para que nós possamos espalhar pelo mundo a alegria, porque o amor é a alegria, que nós possamos levar sempre a nossa alegria, a alegria da nossa presença, onde quer que nós estejamos, com quem nós estejamos. E que o Senhor da vida possa abençoar a todos os lares aqui representados nesse momento. E coroe o nosso sentimento com muito amor, com muita paz, com muita harmonia, com muita agradabilidade dentro de nós. E que o amor seja sempre a tônica da nossa vida. Que assim seja. E que vocês tenham aí uma excelente noite do Dia dos Namorados e que o lar de vocês sejam todos abençoados. E na semana que vem, se Deus quiser, e Ele sempre quer, nós estaremos aqui de volta com o nosso Evangelho Online, às 20h30. Não esqueça de curtir o vídeo aqui, lá no YouTube, e tenham aí uma
excelente semana. Nos vemos na próxima segunda-feira. Um beijo e fiquem na paz.